Bora lá, fiel, acompanhar a coletiva de apresentação aqui do técnico Fernando Diniz. Ele mandou benzaço aqui na apresentação, se declarou a fiel torcida, falou que veio pra ganhar títulos. Foi perguntado sobre o método dinismo, né, de tocar a bola. Ele não correu da pergunta não, respondeu na lata aí. Tá bem legal a coletiva, então já sabe, né, pessoal? Curta aqui o vídeo, se inscreva aqui no canal Bora lá, fiel. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Vladimir Bianchini aqui da ESPN. Queria que você começasse falando primeiro, Fernando, a respeito das suas lembranças como jogador aqui do Corinthians, quase 30 anos atrás. Eu vi que ontem você mostrou uma camisa, inclusive. Essa camisa você que guardou. E o que te motiva a vir comandar o Corinthians agora, depois de 29 anos, tendo passado como jogador? Vladimir, prazer te encontrar aqui. Boa tarde a todos. Quero falar da imensa alegria que é para mim estar aqui hoje. Acho que o meu pronunciamento já acho que vai cair bem para ser uma primeira resposta em relação à sua pergunta. Eu sou um cara... Eu nasci em Minas Gerais, na idade, mas vim com 9 meses para a Zona Leste de São Paulo, então aqui então, quase 52 anos, que é o que eu tenho de vida. Sempre na periferia, no primeiro momento na periferia da Zona Leste, e depois que eu casei, faz 26 anos que eu moro no bairro onde está o Corinthians, no Tatuapé. Acredito que esses 17 anos da minha carreira de treinador foi uma preparação para eu chegar num clube desse tamanho, me sentir feliz e, confesso a vocês, muito motivado e muito à vontade. Sei do desafio que é treinar o Corinthians. Já estive perto de vir para o Corinthians umas 4 ou 5 vezes e hoje agradeço a Deus por não ter acontecido antes e para me pegar nesse momento, que eu acho que é o momento que eu estou mais bem preparado para enfrentar esse grande desafio. Então, é uma alegria muito grande. Eu joguei aqui há quase 30 anos atrás, foi uma grande honra, uma alegria, participei de um time, da formação de um time extremamente vencedor, foi em 97, foi campeão paulista, em 98 eu ainda comecei naquele elenco que depois foi campeão brasileiro, depois bicampeão, eu saí depois para outros clubes e finalizou aquela época do Corinthians com o título mundial em 2000. Então para mim é uma grande alegria, tem pessoas da minha época de jogador aqui, como o Edísio, roupeiro, e também tem um outro jogador que eu trabalhei e gente do staff que é da minha inteira confiança do Corinthians aqui para somar aqueles que eu agreguei com o meu time e a gente fazer ter um time estendido muito forte. Então uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês. Diniz, aqui atrás, à tua esquerda, Bianca Molina, Canal Gold. Diniz, queria falar contigo sobre alguns aspectos táticos. Acho que muitas vezes quando o teu nome é citado, é sempre nessa seara que a gente entra rapidamente, né? Não só pela questão da saída de bola, tem quem analise teu trabalho de forma que tu tens um pouco de dificuldade de te adaptar, né, a esquemas ou a peças que, aliás, características que algumas peças possam te dar. Mas tem 3 trabalhos teus que vão na contramão disso. O Fluminense, quando tu jogava com 2 pontas, 2 jogadores mais abertos, e o Cano como um cara mais de área, né, um centroavante. O São Paulo, que tu jogava com o Luciano e com o Brenner, nenhum dos dois mais com essa característica exatamente de referência, então era um ataque bastante móvel. Na temporada passada com o Ryan, em boa parte da temporada, tu usou ele mais como essa figura de 9. Eu queria entender, dentro dessas nuances dos teus últimos trabalhos, como que tu pensa nesse ataque do Corinthians, especialmente tendo Memphis e Yuri Alberto à disposição. Se tu pensas em readaptar ou replicar o losango, de repente, com o Garro ali de camisa 10, ou adotar o sistema de 4-4-2 do técnico Dorival Júnior, de repente, usando jogadores pelos lados com mais velocidade, não exatamente o André e o Bidon fazendo as pontas, digamos assim, desse time. Enfim, se já deu tempo de tu pensar qual vai ser o teu início nesse Corinthians em aspectos táticos. Obrigada. Parabéns pela pergunta, para ser meu auxiliar, se você quiser. No fundo, eu sempre vou me adaptando aos elencos. O São Paulo mesmo que você citou, tiveram 3 São Paulos, que as pessoas não lembram. O primeiro São Paulo tinha um ponta muito agudo, que era o Antony, e foi o primeiro São Paulo. Depois teve um outro time que o Pato, a gente conseguiu recuperar ele num bom momento, e o Pato era o centroavante, aí jogava Vitor Bueno e Antony. E depois no São Paulo, que quase foi campeão, a gente era um time que jogava sem pontas, sem laterais que tinha muita profundidade e sem atacantes que também davam muita profundidade, e foi o time que quase ganhou o Brasileiro e a Copa do Brasil. Então só no São Paulo foi um
foi um momento camaleônico, de muitas mudanças. O Vasco também é um time diferente e o Fluminense muito diferente também. O Arias era um jogador, por exemplo, só jogava do lado esquerdo, aí aprendeu a jogar do lado direito. Num primeiro momento, em 2022, era o Luiz Henrique no começo e o Arias do outro lado, e depois o Luiz Henrique saiu, aí entrou o Matheus Martins. Aí quando veio o Marcelo, o Felipe Melo em 23, era um outro Fluminense também. Então a gente vai se adaptando. Aqui, a minha ideia é sempre procurar fazer o possível para colocar os melhores jogadores em campo, que não se resume na tática. O importante é você ter jogadores com confiança, com coragem e que vão se encaixando, e eles que vão dizendo como é que eu vou ter que montar e adaptar o time nas fases do jogo, tanto para jogar quanto para marcar. Boa tarde, Diniz. Aqui, Yuri Medeiros, da Itatiaia. Ficando ainda um pouco no campo, uma coisa que a gente percebe muito no Corinthians é a ausência de jogadores de velocidade. É um time que tem muito meia atacante, volante, mas pouco ponta. Eu queria saber se essa característica do elenco favorece justamente esse perfil do seu jogo de ser mais associativo, de mais aproximação, de acumular jogadores pelo lado do campo e de ter controle da posse, né? Que os seus trabalhos são muito marcados por isso. Eu queria saber se essa característica do elenco te ajuda nesse sentido de ter um jogo de mais aproximação e de menos verticalidade. Obrigado. Eu acho que ajuda nesse sentido, mas a gente, quando pode, a gente não pode abrir mão de ter ponta. Se a gente puder ter ponta, é melhor ainda. Porque o ponta, como vocês citaram, o Ryan ou o Arias, por exemplo, são jogadores que têm característica de individualidade quando precisa, e são jogadores que sabem jogar de maneira associativa. Então é muito bom contar com jogadores que tenham bom desempenho num contra um e consigam jogar por dentro. Mas a gente, como eu falei, o São Paulo não tinha esses jogadores. Não tinham laterais que davam muita profundidade e não tinham pontas, esse último São Paulo. E o importante, mais do que ter o jogador da posição, é ter jogadores que estejam vivendo um bom momento, que já conseguir encaixá-los para que as coisas consigam ter uma boa fluência. Diniz, aqui no fundo, boa tarde, Iago Rudá, do GE. Globo. Ontem, quando o Corinthians confirmou a sua contratação, eu fui reassistir o documentário ali todo dia 4 de novembro da conquista do Fluminense da Copa Libertadores, né? Me chamou uma atenção, e é por isso que eu tô fazendo essa pergunta, até o título do documentário é todo dia 4 de novembro, porque durante aquela campanha você ia reafirmando isso para os jogadores a ponto deles próprios acreditarem que todos os dias eram 4 de novembro. Eu queria que você falasse sobre essa sua metodologia de trabalho, de passar a confiança para os jogadores, disso ser um mantra, né? Eita, peraí. É chuva, alerta da defesa. Forma aí. Que susto. É a chuva que vem para molhar a benção. Exato. Não alagar muito aí para buscar as pessoas. Bem-vinda. Voltando à pergunta, né, sobre até o fato de você ser formado, né, em psicologia, queria que você falasse um pouquinho sobre essa metodologia de trabalho, não sei se foi um caso específico ali naquela campanha do Fluminense, que eu acho que é o melhor trabalho da sua carreira, pelo menos em termos de título, né? E se no Fluminense ali todo dia era 4 de novembro, qual que é a mensagem que você quer trazer para esse elenco do Corinthians, que também está num momento delicado, assim como aquele Fluminense teve? Obrigado. Eu acho que todo dia é dia de disputar título, sabe? Isso é uma coisa que faz parte de mim, faz parte verdadeiramente daquilo que eu penso sobre futebol, daquilo que eu penso sobre a vida. A gente não ganha o título no dia da final, a gente ganha o título hoje, amanhã, depois de amanhã. Isso é uma coisa que eu procuro fazer não só no Fluminense, em todos os times que eu trabalhei, e isso começou hoje aqui. Eu acho que um time da grandeza do Corinthians tem que pensar em título todo dia que a gente acorda, pensar em ganhar. É um privilégio para a gente estar aqui no Corinthians, para todo mundo que está aqui. É um clube gigantesco, uma torcida que dispensa todos os comentários, é a torcida por excelência. Isso está na boca de todas as pessoas, a gente que vem jogar contra, até vir jogar contra que é bom, que é sempre um show da torcida. E a gente tem que trabalhar para ser um time que corresponda o tamanho da torcida e principalmente a maneira como a torcida do Corinthians
reage em todos os momentos quando o Corinthians está jogando. Esse é o maior desafio nosso. A torcida do Corinthians joga ganhando o título toda vez que vai no estádio. E a gente tem que aprender com a torcida a ser parecido com ela. Diniz, tudo bem? Nina Gagliotti, do SBT. Bem. Juntando um pouco de tudo que você falou, metodologia e também considerando como tudo é muito rápido no futebol, queria saber como você planeja fazer isso no Corinthians, porque assim, o calendário nunca ajuda, isso a gente sabe, todo mundo fala sobre isso. Também pensar em mudar já são outros 500, o Corinthians tem um jogo, a estreia na Libertadores, clássico contra o Palmeiras, depois outro jogo importante da Libertadores. Como implementar essa metodologia, essa característica de jogo tão sua em tão pouco tempo para jogadores novos e com jogos tão difíceis? Eu já falo isso há algum tempo. A principal característica dos times que eu dirijo é ter muita vontade e ser um time solidário e ter coragem. Eu acho que isso que não pode faltar. O resto, a gente vai aos poucos na parte tática, que as pessoas acham que a parte tática ela tem uma prevalência para mim, e não tem, nunca vai ter. Não existe domínio tático que consiga superar a falta de ânimo, a falta de vontade, a falta de coragem. Então, acho que os jogadores, a gente precisa entender que esse é um clube que pulsa essas coisas, pulsa raça, pulsa fome, pulsa desejo, pulsa coragem. Isso é uma coisa que a gente tem que ter desde o começo. Eu acho que isso que é o mais importante. Esse é um time que há 2 meses atrás estava ganhando a Recopa do Brasil, a Supercopa do Brasil, e em 2 meses tudo mudou. Então ninguém desaprendeu a jogar. Tem muito potencial no time que a gente precisa resgatar rapidamente. Diniz, boa tarde, Guilherme Pradella da Rádio CBN. Guilherme, prazer. Você mudou de casa? Mudei. Eu acho que a sua contratação, Diniz, em qualquer time que aconteça, ela gera muita repercussão. E a sensação que passa pra gente que acompanha é que a lupa para analisar o teu trabalho, ela é sempre muito grande, tanto para vitória quanto para derrota. Queria te ouvir sobre isso. Como que você encara sobre isso? Se você concorda ou não com esse tipo de análise, agora que você está chegando no Corinthians? Eu acredito que sim, pela repercussão, pelas perguntas, mas eu que convivo comigo mesmo, para mim é sempre uma coisa simples. Eu procuro fazer aquilo que eu considero melhor para os jogadores e para o torcedor. Que seja um time, como eu falei, solidário, corajoso, que tenha sempre fome de vencer. E a parte tática, ela vai sendo desenvolvida, não tem parada para a parte tática. Que a parte tática do jogo de futebol, ninguém sabe o suficiente, sempre tem coisa para a gente aprender, que eu acho que ao longo da minha carreira eu vou evoluindo sempre. Eu trabalho muito, assisto muito vídeo, eu trabalho muitas horas no campo, eu gosto de trabalhar nos bastidores com os jogadores. E a lupa, porque eu não sei te explicar o porquê, eu sei que acontece, eu não sei explicar muito o porquê. Talvez pelas pessoas acharem alguma coisa diferente, é porque sai jogando, é que aproxima muito jogador, ou por conta, às vezes, do meu comportamento na beira do campo, ou por conta da minha formação. Mas isso não é uma coisa que me incomoda, isso é uma coisa que eu vou lidando cada vez melhor. O meu objetivo, essencialmente, ele não muda, que é procurar capturar a atenção do jogador, fazer o melhor para o jogador. Sempre vocês sabem disso, que está no meu discurso a todo momento, que eu fui o cara que joguei futebol para aprender a ser técnico. Então eu tenho uma conexão facilitada com o jogador. Os jogadores percebem que eu estou no futebol para ajudá-los a se desenvolverem, para ter uma vida no futebol e para ter conexão com o torcedor. Então é isso. Eu agora não saberia te explicar o porquê que tem tanta repercussão. É uma coisa que acontece e a gente vai lidando cada vez melhor com isso. Diniz, aqui do seu lado direito, tudo bem? Vitor Boni, da Jovem Pan. Você adota como metodologia de trabalho também, você acabou de citar, conhecer a história do jogador, né? Ajudar o jogador a se desenvolver também como pessoa, ter uma relação também muito próxima com os seus jogadores. E agora você recebe um elenco que é muito diverso, né? Jogadores jovens, jogadores experientes, jogadores de diferentes países, fora da América do Sul, holandês, inglês, marroquino. Queria saber sua expectativa também nesse sentido, no ponto do trato com os jogadores. O que você espera para esse elenco tão diverso como é o do Corinthians? Eu acredito que tem que ter disponibilidade e vontade de ajudar todo mundo.
já comecei hoje a isso, a me aproximar dos jogadores, facilitar para que todo mundo entenda, fazer o possível, porque a linguagem é algo essencial. E acho que essa diversidade acho que ajuda o Corinthians. A gente tem jogadores aqui de diferentes nacionalidades, diferentes perfis técnico, físico, jogador da base, jogador uma superestrela igual Memphis, jogadores com nível de seleção, jogadores que estão se projetando de maneira cada vez mais positiva, como o caso do Bidon, do André e outros que estão vindo da base. Você tá disponível e ter vontade de ajudar todo mundo. Obviamente, se você consegue ajudar todo mundo, acho que até dá para ajudar todo mundo de alguma forma, de maneiras diferentes. A gente vai conseguir avançar mais, outros não, que é normal, mas a vontade de ajudar, ela é um desejo igual para todos. Diniz, boa tarde. Pedro Ramiro, aqui da Record. Você falou da super estrela Memphis, né? E é inegável que quando você cita o nome do Memphis, o torcedor tem vários comportamentos, principalmente até de exaltação com relação ao holandês. Só que talvez você tenha pouco tempo para utilizar o Memphis e vai depender muito se ele vai renovar o contrato ou não, né? Porque ele tem um contrato encerrando agora no meio do ano. Do teu ponto de vista, qual a importância do Memphis para esse elenco, a importância do Corinthians para o Memphis e como você pretende utilizá-lo também nesse curto período por enquanto? Eu espero, de fato, que ele fique. Eu acho que o Memphis vir para o Brasil é um presente para o futebol brasileiro, porque é um jogador, uma superestrela mundial, é um jogador e desde quando ele chegou no Corinthians 24, ele foi muito importante, a gente sabe naquele momento quando ele chegou e o que aconteceu já em 24. Os momentos decisivos das conquistas recentes do Corinthians, ele sempre teve muito presente, muito atuante, e a gente quando vai jogar contra, você sabe que é um cara que pode decidir o jogo a qualquer momento, que tem um brilho especial, não é casualidade, é um jogador que se reconhece como um grande jogador, gosta de estar no Corinthians, gosta de estar no Brasil, e gosta de ser decisivo e tem carisma para isso, né? É diferente. Então, assim, é muito difícil a gente ter um jogador desse quilate jogando aqui no Brasil. Então, eu espero muito que ele fique e quero muito construir uma história junto com ele. Espero que ele fique aqui por bastante tempo e consiga cada vez mais erguer taças pelo Corinthians. Diniz, tudo bem? Boa tarde. Priscila Senhorães, da TNT Esportes. Você falou muito de torcida e falou muito também de relação com jogadores, né? No campo, fora dele, nos bastidores. E nesse momento, acho que a gente pode fazer uma análise que essas duas vertentes vivem uma relação não tão saudável, de certa maneira. A gente vê os jogadores sendo cobrados diariamente, já são 2 dias aqui na porta do CT, discursos muito insatisfeitos, na verdade, enfim. Queria que você falasse como você pretende trabalhar os seus atletas para eles não se desmotivarem nesse momento e o que é que você acha também de um costume do Corinthians de receber torcedores organizados no CT, seja dentro ou seja só aqui na porta, enfim, se você puder falar um pouquinho dessas duas coisas. Eu acho que é super normal um time que tem o tamanho da torcida do Corinthians e a força que tem o torcedor organizado, é aquele torcedor que vai lá no estádio e que às vezes ganha o jogo com a sua presença. A gente sabe que o Corinthians muitas vezes ganha os jogos por conta dessa torcida que não para. Tá? Eu acho que os jogadores têm que cada vez mais aprender a jogar no Corinthians. E todo mundo, eu aprender a ser técnico do Corinthians cada vez mais. Porque isso é trabalhar no Corinthians e é saber lidar com isso. Eu acho que os jogadores aqui, a minha presença aqui é para ajudar aos jogadores a saberem lidar bem com isso e isso, de alguma forma, a gente tirar o que é positivo e transformar isso em jogo dentro do campo e trazer vitória, porque o que acalma isso é ganhar jogo. É o que a gente tem que tentar fazer o mais rápido possível, que aí acalma todo mundo. A gente tem que fazer o nosso melhor para fazer o torcedor sorrir o quanto antes. Diniz, aqui. Thiago Salazar, TV Gazeta, bom revê-lo. Fernando, a gente sabe que você não se amedronta com nenhuma crítica, né? Mas a gente percebeu, pelo termômetro basicamente das redes sociais, uma rejeição um pouco acima do tom, pelas enquetes, pelos comentários e tudo mais, com a sua contratação. Eu queria te ouvir sobre isso. Isso muda de alguma maneira o seu trabalho? Como que você entende que é possível reverter essa rejeição em apoio? Enfim, de que maneira isso, se é que interfere no teu trabalho, como que você age diante disso? Não é uma questão de interferência, é uma questão que eu me sinto muito bem acolhido, estou extremamente motivado, feliz de estar aqui.
Eu vejo também muita gente empolgada, torcedor de rua, aqui eu moro na Zona Leste, você sabe o tanto de corintiano que tem aqui. Então esse torcedor, ele importa muito, o torcedor do estádio. Eu, sinceramente, se a gente fizer uma enquete aqui da minha personalidade, da minha história, quase todo mundo do mundo do futebol achou que um dia isso ia acontecer, que eu tenho uma combinação com o Corinthians. Eu, sinceramente, também acho. Acho que eu tenho uma cara que combina com isso aqui, pela minha maneira inquieta, pela inovação, pela coragem de fazer as coisas. Então a gente acha que tem tudo para dar certo e o torcedor só quer ver o time ganhar. Se você lembrar, o Tite era muito rejeitado aqui, lembra do jogo do Tolima? Como é que estava isso aqui? Então a torcida está na dela e a gente tem que estar na nossa. Às vezes criando polêmica, né? Às vezes não, mas assim é sempre para um lado positivo. A gente levar as coisas do jeito que tem que ser levado. Aqui é a gente trabalhar internamente, fazer o melhor e ganhar jogo o quanto antes. E, se possível, quanto antes também voltar a levantar a taça, que é o que o corintiano quer e o que precisa acontecer num time desse tamanho. Diniz aqui, sua esquerda, Fábio Lázaro do UOL, aqui. Aqui. Achou. Eu tô um pouco chamativo, Diniz. Tô chegando mal, né? Fala a verdade. Diniz, imagina pra eu chegar o Dieguinho. Diniz, a gente sabe que uma decisão como essa, ela tem uma soma de fatores, né? Você já explicou alguns, a sua identificação, por exemplo, que você acabou de dar essa resposta é uma delas. Mas desde 2021 tem um cara que tá aqui que quer trabalhar com você, que é o Paz. No Fortaleza ele te procurou, não rolou, depois ele fez um trabalho com o Voivoda e agora teve a oportunidade de dar match, essa relação profissional entre vocês. Dentre todas as coisas que fez você topar esse projeto, até porque algumas informações que a gente tem de pessoas próximas que você falou durante esse período é que você queria um tempinho para descansar depois que saiu do Vasco. Sim. Qual o tamanho da influência do Paz na sua tomada de decisão de não ter esse período sabático, não ter esse período de descanso e aceitar esse trabalho no Corinthians? Eu acho que falando do Paz, primeiramente, são públicas as minhas declarações, enquanto a gente não trabalhou junto. Tem uma identificação de trabalho, acho que o trabalho dele no Fortaleza trabalho muito pouco exaltado, porque é muito mais difícil levar o Fortaleza a 2 Libertadores, nesse período que ele teve lá recente, do que o Flamengo ou o Palmeiras, nesse período recente também, ser campeão brasileiro. Então é um trabalho muito diferente, que projetou muita gente, fez um time com a logística que era para o Fortaleza, para o próprio Ceará, conseguir as coisas que ele conseguiu junto com tudo que ele fez, pela manutenção dos treinadores. Então foi um trabalho de um profissionalismo, na minha opinião, exemplar. A gente teve um namoro aí que durou 5 anos, para a gente se encontrar aqui no Corinthians. Acho que foi no momento certo para o Marcelo e no momento certo para mim. Eu quero aproveitar e falar da presença que eu não conhecia o presidente Osmar. Para mim, o primeiro impacto ele foi, mas muito positivo. Uma pessoa que o futebol precisa muito mais gente com esse espírito, que não tenha necessidade nenhuma, que não seja a única, no caso dele, de ajudar o Corinthians institucionalmente, para ficar estável, para que na sequência as pessoas que venham consigam pegar um clube mais bem pavimentado. Então a impressão que eu tive do presidente, eu falei isso para o Marcelo, falei isso para o presidente, ela foi a melhor possível. Então isso me faz ainda ter mais ânimo para estar aqui. Então assim, tá com o Marcelo, tá com o presidente e com o grupo de jogadores que eu sei que tem aqui o Corinthians, a gente tem tudo para fazer um trabalho coletivo que leve ao Corinthians a sonhar com coisas grandes. Diniz. Bora lá, Fiel. Essa foi a coletiva do Fernando Diniz, novo técnico do Corinthians. E aí, o que você achou da coletiva? Tá empolgado aí pra estreia dele? Cara, falar pra você que eu não tô empolgado, eu vou estar mentindo, né? E o Corinthians tem... Olha só esse calendário do Corinthians, tá? Platense, primeiro jogo da fase de grupos da Conmebol Libertadores. Aí ele pega o Palmeiras em casa, na Neoquímica Arena, domingo. E na quarta-feira já viaja novamente pra pegar o Santa Fé pela Libertadores de novo. Cara, essa sequência é uma sequência que pode definir a temporada do Corinthians. Tanto na Libertadores quanto no Campeonato Brasileiro, mano. E pode definir também já a tranquilidade ou não do trabalho do Fernando Diniz no Corinthians. A boa notícia é que o histórico do Fernando Diniz, ele é sempre de começar muito bem as competições, né? Ele sempre começa bem, a gente fala muito disso, né? Só que o problema é a continuidade no trabalho. Então, pessoal, vamos torcer para que ele comece bem, para que ele comece bem no Corinthians, e aí depois a gente vê o que acontece, entendeu, mano?
Vamos torcer para que ele consiga fazer bons resultados, ganhar da... Cara, acho que na Libertadores, mano, empatar fora de casa ainda vai, mas domingo precisa ganhar contra os nossos rivais em casa. Que domingo que vai ser complicado, velho. Domingo que é o jogo da vida, tá ligado? Mas lógico, quarta-feira vai ser um termômetro muito grande, né, mano? Quarta-feira ele ganha amanhã. Pensa a tranquilidade que ele não chega pra jogar, né, o derby, né? Então é isso, pessoal. Deixa sua opinião aí, o que você achou da coletiva. Se você chegou até aqui, curta o vídeo, se inscreva aqui no canal Bora La Fiel. Eu sempre te atualizo com todas as informações do Corinthians aqui. É um grande prazer ter vocês aqui, beleza? Já estamos quase batendo 10 mil inscritos aqui, né? Um pouquinho mais de um mês de canal. Então, fruto de muito comprometimento com a verdade aqui e as notícias do Coringão. Forte abraço, que Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo. Valeu!